Vamos falar de um romance bem clichê, lido nessas férias de julho. Eu até citei ele no vídeo sobre leituras de julho, também tá na descrição do vídeo, que é Eleanor e Gray, de Brittany C. Cherry. Eu não sei se é assim que fala o nome dela, mas eu imagino que seja. É um romance, como eu já bem falei, clichê, porém muito divertido em alguns momentos, forte, pesado. Mas é legal, dei 5 estrelas, não favoritei porque... não. O que é esse romance Eleanor e Gray? É assim, é aquele típico clichê. Quando começa o livro, da menina que é introvertida, gosta de livros, Harry Potter, ouve música, se acha feia, usa roupas extravagantes, igual a Lou do Como Eu Era Antes de Você. Ela tá numa festa que ela foi obrigada a ir porque sua mãe pediu tanto pra ela sair de casa, que ela precisava fazer amigos, etc, blá blá blá. E aí ela foi com a prima dela, e a prima já é mais bonita, mais popular e tudo mais. Então os meninos queriam ficar com a prima dela e às vezes ela não queria ficar com eles, então aconteciam às vezes de, igual já tinha na nossa época de adolescência, de ai, fica com ela que eu fico com a outra, e vai trocando, blá blá. Aí nessa festa que ela foi, ela levou um livro e um fone de ouvido e escolheu o canto mais isolado possível, porque ela só foi porque os pais pediram, ela não queria ir. Sentou lá e começou a ler Harry Potter. Esse livro é cheio de referências. Falou de Pista de Blue, que é um desenho da minha infância. Falou de Harry Potter. Tiveram outras referências musicais também, achei bem legal. Enquanto ela está lá, sentada no seu canto, camuflada, escondida de tudo e de todos, surgiram, na verdade, dois meninos mais populares, mais bonitos, mais tudo da escola e sentaram do lado dela para conversar. Eles viram que ela estava com fone de ouvido lendo, então pensaram, vou falar o que eu quiser aqui, porque ela não vai me ouvir mesmo, então que se dane. Só que mal sabiam eles que ela estava sem música no fone, estava prestando atenção em tudo que eles estavam dizendo. Aí um deles é o Gray, o outro é o amigo dele, que eu esqueci o nome agora, e esse amigo namorava a prima da Eleanor. Só que ele ia acontecer alguma coisa lá, não sei se ele traiu ela, que deu errado, e a prima da Eleanor não queria saber dele. E aí ele falando com esse amigo, com o Gray. Então, você podia se aproximar da prima dela, aí apontou pra Eleanor, para poder fazer amizade e tal. Enquanto isso, você vai conquistando o terreno ali para abrir uma brecha para eu poder chegar na prima dela, pedir perdão, já que ela não atende minhas ligações, não me recebe, foge de mim e tudo mais. E aí o Gray fala assim: "Não, cara, você tá maluco? Eu vou chegar nessa menina esquisita?" Aí o primo já faz o amigo já faz aquela chantagem emocional. Poxa, quando você precisou de mim, com a fulana de tal, eu fui, te salvei de uma roubada, blá blá blá. E aí ele falou, tá bom, tá bom, tá bom, por você, tá? Pra você não ficar jogando isso na minha cara, eu vou. Só que mal sabia ele que ela já tinha escutado tudo, e quando ele mal chegou perto, ela já foi cortando ele, falando assim, olha, eu ouvi o que você e o seu amigo estão falando, então eu não quero fazer parte de jogo nenhum, eu não quero envolver minha prima nisso, então você não precisa nem chegar perto de mim. Não precisa prestar esse papel ridículo. Pode ir embora, volta pra sua festa, que a minha prima e o seu amigo vão se entender mais cedo ou mais tarde. Aí ele já ficou tipo, como assim? Porque geralmente, como ele era ou bonito ou desejado, as meninas já pulariam em cima dele. Ele achou aquilo interessante, intrigante. E ele percebeu que ela era diferente, ela usava um suéter de libélula, umas roupas muito nada a ver. E ele ficou curioso em conhecer mais sobre aquela menina. Por isso que o nome do livro é Eleanor e Gray. Ali começa a história deles. E aí o livro vai mostrando problemas familiares dela, problemas familiares dele, o que eles fazem para ir se aproximando. É um livro do ano passado, de 2020, um livro super recente. Essas foram as minhas primeiras impressões. Se você gostou do vídeo, deixa aqui nos comentários se você concorda comigo ou não. Que agora eu vou entrar na parte do spoiler, porque eu quero falar sobre algumas coisas que aconteceram, citar algumas marcações que de repente, para quem não gosta de spoiler, podem atrapalhar. Se você não leu, tchau, fique com Deus. Se você já leu, permaneça comigo até o final que eu quero a sua opinião, tudo bem? Então vamos lá. Quando o Eleanor e o Gray estão lá na adolescência, quase engatando um namoro, um relacionamento, ela descobre que a mãe está com câncer
em fase terminal, a mãe abandona os tratamentos porque não tá vendo resultado, e aí os pais resolvem se mudar para o outro lado do país. Nisso que o Gray ia pedir a Eleanor em namoro, ela achou melhor não, porque ia ter que namorar à distância, blá blá blá. Aí ela ficou com medo de travar a vida dele e ele compreendeu. Quando aconteceu o falecimento da mãe de Eleanor, ele foi o suporte para ela, um ombro amigo. Ele ligava, mesmo sem eles falarem nada, eles ficavam na linha, ouvindo a respiração. Coisas muito bonitinhas que acontecem geralmente em romance. Passaram, aí o livro tem um salto de 16 anos. A Eleanor morando com essa prima dela lá da época de escola, a que era bonita, solteira, sem filhos. E a Eleanor tinha um emprego de babá e ela permaneceu nessa vida de babá por muito tempo. Aí até que a criança que ela cuidava já não precisava mais desse tipo de recurso de babá, precisava de atividades extracurriculares mais elaboradas. E aí então a Eleanor se viu desempregada. Então ela resolve sair para buscar trabalho e encontra uma referência da antiga patroa numa casa toda chique, toda bonita, tudo mais. O cara super rico que acabou não, tinha perdido a esposa há 1 ano e tinha 2 filhas, uma de 14 e a outra de 5. Para poder cuidar, porque estava sem a mãe e o cara não tava com cabeça para cuidar das meninas. E quem era esse cara? O Gray, lá da adolescência dela. Eles não se viram, não se falaram durante todo esse tempo, que foi o suficiente para ele conhecer a Nicole, que é a esposa dele falecida, ter essas 2 filhas, morar com a sogra, assumir os negócios da família e ser o milionário da parada. E aí ela se viu trabalhando para ele. Só que a imagem que ela tinha do Gray de 16 anos atrás não condizia mais com a que tinha atualmente. Não no sentido físico, mas no emocional. Ele não era mais aquele garoto alegre, descontraído, que as meninas ficavam interessadas. Ele se tornou um homem amargurado, frio e sem coração. Não dava atenção para as filhas, nem para a sogra, nem para ninguém. Se trancava no escritório, às vezes ficava bêbado porque lembrava da esposa e começava a chorar. E não era esse Gray que ela conheceu, porque quando ela passou por esse momento do luto, ele estava lá para apoiá-la. E agora ela se viu meio que na obrigação de fazer isso por ele, de ser esse suporte, mas ele estava tão irredutível que ele não queria a companhia dela para nada, nem para falar. Tanto é que quando ela foi contratada para ser babá das filhas dele, as relações eram Sr. East e senhorita, esqueci o sobrenome dela agora. Era tudo cordialmente falando, não tinha uma brecha da parte dele para eles resgatarem aqueles momentos da adolescência. Parece que ele gostava de ser triste, de ser amargurado, ranzinhos, ele queria curtir esse momento sozinho. Mas enquanto isso, as filhas dele precisavam de um pai. E ele não conseguia enxergar isso. Então a Eleanor foi fazendo esse trabalho de intermediação com a ajuda da prima dela, com os conselhos, e da sogra do Gray. Só que assim, ela passou por muita coisa que ela não precisava, muita humilhação, às vezes ele tratava ela super mal. Tudo bem que dá para entender o momento da pessoa, mas não tinha necessidade de ela aceitar tanta coisa. Ela conquistou o coração da filha mais nova, a Lorelai, que ela carregou o livro nas costas, essa criança de 5 anos, na minha opinião. E a Carla, que é a mais velha, tinha algumas sequelas físicas e emocionais, porque quando a mãe das meninas faleceu, era o Gray dirigindo um carro, ele perdeu o controle, o carro bateu numa árvore, a esposa faleceu na hora e a mais velha foi arremessada do carro, não faleceu, porém teve parte do rosto desfigurado, quebrou o quadril, ela andava mancando, então ela sofria bullying na escola, chamavam ela de aberração, ela sofria todo tipo de ataque possível. E aí a Eleanor foi fazendo esse trabalho também com a Carla, de ver o quanto ela era vitoriosa por ter sobrevivido. No final eles ficaram juntos, por isso que eu achei óbvio. Como eu falei, eu gostei muito desse livro porque ele me prendeu. Eu achei que as reviravoltas que a vida deu mostrou que é possível pessoas se aproximarem depois de tanto tempo, que uma entendeu o lado da outra. É o princípio para um relacionamento funcionar, mas eu achei que muitas coisas que a Eleanor passou, igual teve uma parte lá que eu não lembro em qual porcentagem do livro que eu li no Kindle,
falou que ai, o amor incondicional é verdadeiro, não sei o que lá. Eu não sei se eu ainda cheguei na fase da vida de aceitar um amor incondicional do jeito que a Eleanor aceitou o Gray. Eu posso pagar minha língua, eu posso depois cair do cavalo. Eu sei que às vezes eu falando parece ser muito insensível da minha parte e tudo mais. Embora eu não seja tão inocente assim no sentido afetivo, né? Experiências afetivas eu já tive bastante, mas eu não sei se eu chegaria a aceitar tanta coisa em nome do amor, assim, não. Até porque o livro de romance a gente sabe que não é para ser levado tão a sério. Mas, infelizmente, tem muitas meninas de 14, 15 anos que lê essas histórias e fica achando que o amor é isso, que você tem que passar por essa resignação toda, abrir mão da sua vida, dos seus projetos para ficar com a pessoa. E, na verdade, não é bem assim. Pelo menos todas as experiências que eu tive, que uma das partes abriu mão de alguma coisa grandiosa, o que aconteceu foi justamente o contrário. Foi um ficar jogando na cara do outro, que tinha dado errado. Só que tomara que as pessoas leiam com o pensamento de que a vida não é desse jeito, que é só pra gente passar um tempo, aquecer o coração, ficar torcendo pelos personagens mesmo. Não é pra abarcar pra nossa vida pra aprender com ele, não. Não é um livro pra você tirar grandes lições. Então, meninas de 14 anos que já leram esse livro, não entrem nessa expectativa de que os romances na vida real são assim, tá bom? Minhas observações foram essas, espero que vocês tenham gostado. Um abraço, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!